Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui na nossa aula de hoje. Você está na Jornada Exegética. Se você não conhece esse canal, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que é produzido aqui nesse canal, tá bom? Se você estuda a nossa plataforma EAD, você sabe como proceder na nossa plataforma para fazer as atividades de avaliação que são disponibilizadas lá, baixar os PDFs que são disponibilizados lá também, e também você poderá também estar matriculado lá para receber a sua certificação deste curso, ok? Você vai ter o curso do Antigo e do Novo Testamento lá presente de maneira muito clara dentro da nossa certificação, tá bom? Então, se você deseja conhecer como se matricular neste curso, como ter este curso, como acessar este curso, deixa aí nos comentários o seu questionamento. Olha, professor, eu gostaria de saber como me matricular, questões de valores e tal. Então você vai ter acesso a todo o conteúdo que estará sendo disponibilizado lá na nossa plataforma. Além de uma biblioteca também voltada, a chamada biblioteca virtual voltada para as disciplinas de exegese do Antigo e do Novo Testamento, ok? Muito bem. A nossa aula de hoje, gente, vai tratar de um tema. Eu estive aí um tempo fora, né, um tempo ausente aí, vocês puderam perceber, eu fiz uma pequena cirurgia, então estou voltando agora. Fiquei de molho aí uma média de 8 dias praticamente, sem poder vir aqui fazer uma aula para vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre um pouco sobre a questão do contato com o original. Você já se deparou que muitas vezes o pastor está pregando na sua igreja, às vezes o seminarista está pregando na sua igreja e está dizendo assim: ah, conforme está escrito no original, conforme está escrito na língua original, no original a palavra é essa, significa isso, tem essa implicação. Então você fica assim perguntando: original? O que é original? A Bíblia que eu estou estudando não é original. Eu disse: não, não é bem isso, tá, gente? A Bíblia que você tem nas suas mãos, ela é tão original quanto ou qualquer outra versão, tá bom? Então entenda isso de maneira muito clara, de maneira muito bem pontuada. Quando você faz menção original, você está fazendo menção especificamente aos textos no qual a Bíblia foi originalmente escrita, tá? A Bíblia que você lê, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em outro idioma. E para você estudar exegese, você precisa ter no mínimo um conhecimento desses idiomas. Entretanto, como eu já falei aqui várias vezes aqui nesse curso, para você que não tem habilidade nesses idiomas, você pode ter à sua disposição, por isso que eu recomendo você ter à sua disposição várias traduções da Bíblia, para você poder seguir o processo normalmente deste curso, tá bom? Se você já tem conhecimento dessas línguas nas quais a Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram escritos, é muito bom. E aí você já tem um passo à frente em relação a outros alunos que estão aqui neste curso. Mas se você só não conhece o português e não tem acesso às outras línguas que foram de fato escritas, a Bíblia do Antigo Testamento e o Novo Testamento, não te preocupas com isso, porque você poderá fazer o curso naturalmente sem nenhuma dificuldade, porque a nossa intenção aqui neste curso é ter uma linguagem mais plausível, mais palpável para vocês, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai se tratar sobre o contato com o original, ok? Muito bem. Ok, então o original ele parte primeiro do hebraico e do grego, ok? O hebraico para o Antigo Testamento está aí no Salmo 117. O Salmo 117, o hebraico, na verdade, ele é escrito da direita para a esquerda, tá bom? E o grego, ali o grego no Novo Testamento, é escrito da esquerda para a direita, ok? Então, o hebraico, no Salmo 117, você está vendo o número 117, ali é o Salmo 117, e você está vendo a palavra ali, Yohaneah, né? Ali é 1 João, 1 João. 1 João ali, capítulo 1, versos de 1 a 4, em grego. Então, a Bíblia ela originalmente foi escrita primeiro para o Antigo Testamento. Ela foi escrita primeiramente em hebraico, algumas partes em aramaico, que é as partes lá de Daniel, de Esté. Então você vai ter algumas partes ali da Bíblia sendo escritas em aramaico, mas boa parte de toda a escritura do Antigo Testamento é escrita em hebraico, tá? Surgiram outras traduções, outras versões, por exemplo, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a versão latina, que é a versão em latim do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é a versão publicada e feita por Jerônimo, né? Os católicos usam como padroeiro dos tradutores, né? Dos intérpretes bíblicos, e por aí vai.
E no Novo Testamento você vai ter o Novo Testamento escrito em grego, um grego chamado grego koiné, o grego da língua do povo, ok? Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar basicamente com vocês. Muito bem? Vamos seguir aqui. Em termos de visão geral, a gente pergunta logo de cara se existe o texto original. Essa é a grande pergunta que a gente faz, né? Existe texto original? Mas peraí, mas o meu pastor fala que tem texto original. Existe texto original? A resposta é não. Pois o texto original que saiu da lavra do autor bíblico não se encontra mais entre nós. Não é um texto que você pode pegar, folhear, dar uma olhada, dar uma pesquisada. Você não pode, por exemplo, hoje pegar o livro de Gênesis que Moisés escreveu. Você não tem mais o livro de Gênesis que Moisés escreveu. Entenderam aqui? Então, assim, quando nós consideramos isso, isso aqui é importante para nós, ok? Então, o autor bíblico, quando ele escreve, né, quando ele escreve a sua obra, o seu texto, Moisés quando escreveu Gênesis ou o Pentateuco, né, ele tem ali aquela primeira obra chamada de texto original, ok? Você também não tem, por exemplo, a primeira carta de Coríntios escrita, a primeira que Paulo escreveu, você não tem. Tá? Então aí você já tem a primeira questão a ser trabalhada e tratada, tá bom? Então a resposta é não. O texto que saiu da palavra do autor bíblico não se encontra mais presente. Os chamados autógrafos. Peraí, pastor. Tá falando que é de autógrafo? Então a gente vai dar autógrafo? Não, autógrafo, gente. A palavra autógrafo é um termo para descrever o primeiro documento escrito, ou seja, a primeira carta que Paulo escreveu, o primeiro ali, o texto de Gênesis que Moisés acabou de escrever ali é chamado de autógrafo, né? Então, o autógrafo, os chamados autógrafos originais, ou seja, os textos originais, que se referem ao texto escrito da mão do próprio autor, não existe mais. Aqueles autógrafos não existem mais. As primeiras obras não existem mais. O que nós temos hoje são cópias dos autógrafos, ok? Tá? Isso aqui é importante a gente entender. O que você tem hoje em relação à original, a gente chama de cópias dos autógrafos, cópias dos originais. Tá aí aquela velha discussão que você tem na teologia cristã, que é sobre a questão da doutrina da inspiração da escritura, né? O que é inspirado? A tradução é inspirada ou é o autógrafo que é inspirado? Na concepção protestante é o autógrafo que é inspirado, tá? Não a cópia. A cópia não é inspirada. Agora, a inspiração está presente nas cópias pela doutrina da preservação. Basta você estudar lá, para quem é presbiteriano, estuda lá a Confissão de Fé do Westminster, vai falar sobre isso, né? A Confissão de Fé do Westminster, a Confissão de Fé belga fala sobre isso também, mas a Confissão de Fé do Westminster, a Confissão de Fé de Savoy para os congregacionais, a Confissão de Fé londrina de 1689 dos batistas, né? Então, as confissões de fé antiga reconhecem que existe uma doutrina da preservação do texto bíblico, né, do texto original. Né? Então, nesse sentido, a gente crê que a preservação dos originais também se deu ali na cópia, na transmissão de cópias, ok? Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando exatamente das cópias existentes tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a disciplina que estuda essas cópias, a gente chama de manuscritologia. Ok? Você pergunta assim, mas como assim? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, quando o autor bíblico ele queria multiplicar o número de documentos, ele pegava, o autor não, né? Vou dizer a igreja cristã. Quando a igreja cristã queria multiplicar, pronto, Paulo acabou de escrever a primeira carta aos Coríntios, Moisés acabou de escrever o livro do Pentateuco. Aí, para ter outras cópias, se fazia o quê? Se o copista, que era aquele que ia copiar o texto, ele pegava o texto, que estava lá se desgastando já pelo uso. Então, quando você começar a usar aquela obra, né, lembra que o papel lá não era o mesmo papel de hoje, e ele começa a usar aquela obra lá, mas aquela obra começa a se desgastar. Para não perder o texto, que foi que tiveram a ideia de copiá-lo. E para acelerar o processo e multiplicar o número das cópias, se reunia, por exemplo, um auditório, uma sala com 60 homens, um ia editando e os outros iam escrevendo, copiando, chamado ditado. Então acontecia muito isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Okay? É claro que o Antigo teve um melhor cuidado na preservação dos textos. O Novo Testamento não houve tanto cuidado assim no Novo Testamento, né? Mas
a doutrina aí da preservação envolvida em ambos os casos, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, ok? E aí por isso que a gente fala de cópias, as cópias dos autógrafos. Muito bem. Agora, para você poder comparar e conhecer essa diferença, né, dos autógrafos, né, porque tem, por exemplo, quando você começa a ditar uma palavra, você já fez isso na escola. O cara tá lá, o professor estava lá ditando, o professor falava uma palavra, você entendia uma e escrevia outra. Você já percebeu que é assim que a gente sempre trabalha dessa forma, né? Todo trabalho manuscrito, ele tem, de alguma forma, de alguma circunstância, alguns equívocos, algumas omissões, algumas adições, né? Então, isso aparece nas cópias. Então, para você comparar essas adições, essas subtrações, você precisa de comparação de manuscrito. Então surge aí a doutrina a disciplina da manuscritologia ou crítica textual para o Antigo como para o Novo Testamento. Nesse processo, que é importante considerar, é que nesse processo você vai poder agora comparar as cópias, porque não existe mais uma cópia igual, né, do mesmo documento, especialmente no Novo Testamento, ok? Mas como a nossa aula aqui vai abordar primeiro o Antigo e depois o Novo, então o Novo Testamento a gente vai deixar para trabalhar depois com mais profundidade. Nós vamos trabalhar aqui também agora o Antigo Testamento de maneira mais palpável para que o aluno entenda o que eu estou falando, ok? Eu vou tentar ser o mais claro possível em relação a esta disciplina. Muito bem, então você primeiro precisa conhecer a edição crítica, as edições críticas da Bíblia Sagrada. Deixa eu baixar aqui o tamanho. Isso, pronto, baixei o tamanho aqui para que você possa ver o texto completo aí, tá, gente? Vê bem, então você tem aí conhecendo a edição crítica da Bíblia Sagrada. Essa edição crítica da Bíblia Sagrada é bem interessante, muito bacana mesmo, essa edição crítica da Bíblia Sagrada. Você vai ter aí a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Com um prefácio em português, que foi o prefácio na verdade o prefácio dessa Bíblia é em alemão. E aí o Edson Faria Francisco, ele foi e traduziu a obra, o prefácio para português e adicionou na edição da Bíblia Hebraica Stuttgartensia e também com o prefácio espanhol. Então tem dois prefácios, o prefácio espanhol e o prefácio em português. O outro texto é o The Greek New Testament, para o Novo Testamento, o texto grego do Novo Testamento, publicado pela UBS. Ele já tem em português, né, o aparato em português. Rapaz, está muito bom, está muito bacana esse material que foi feito agora pela SBB. Ficou muito bom para você poder estudar manuscritologia nesses dois textos. Então, essas duas edições elas são importantíssimas para o aluno estudar, conhecer, tá? Eu quero dizer para o aluno que estuda a nossa plataforma, você vai ter à disposição sua na plataforma a Bíblia Hebraica Stuttgartensia em sistema online, ok? PDF lá online para você consultar, fazer sua consulta e ver como trabalhar com ela. O The Greek New Testament eu estou tentando fazer isso, Eu tenho a 28ª edição para disponibilizar lá, que é mais complexo, mas eu quero essa edição aqui, que é a edição especificamente para tradutor, quem trabalha com tradução, e para nossos propósitos na disciplina de exegese, esta edição é melhor que a outra edição do ponto de vista da praticidade, tá, gente? A outra é melhor porque ela consegue trabalhar até a ausência de um ponto, tá? Essa edição trabalha a ausência de palavras ou acréscimo de palavras, ou de termos, ou de frases, ok? Isso é importante. Eu não vou me deter muito nisso porque o nosso propósito aqui é ser o mais simples possível, tá bom? Então deu para entender isso aqui, né? Então, essas duas Bíblias, a Bíblia Hebraica e a Bíblia para o Antigo Testamento e o Novo Testamento grego, eles trabalham comparando os manuscritos que foram ditados, entenderam? Eles foram ditados e foram preservados através da escrita desses documentos, e depois da invenção da imprensa, esses documentos agora podem ser analisados com mais acuidade, com mais clareza, com mais precisão. Então, essa comparação, por exemplo, eu escrevi um manuscrito, um exemplo, né? Eu escrevi um manuscrito, né? O rabino ditou o texto bíblico lá, o texto de Gênesis. Eu escrevi o manuscrito e você que está do outro lado escreveu outro. Ouviu ele falando e a gente começou a copiar. O meu manuscrito, quando a gente vai comparar, não vai ser igual ao seu e nem o que ele leu. E aí a gente vai comparar as diferenças que há para chegar, de fato, como eu não tenho mais o original para
para fazer a comparação, então o que a gente tem que fazer? Comparar entre as cópias, ok? E aí a gente está tentando resgatar a redação original. A ideia é essa, resgatar a redação original do texto. Para isso tem algumas regras, tem alguns critérios que serão aprendidos aqui no nosso curso, tá bom? Ok? Não acha que é um bicho papão e tal, não. É uma coisa bem natural que você vai aprendendo com muita clareza, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui a Bíblia Hebraica Estudo-Cartência. Essa é a Bíblia Hebraica Estudo-Cartência que você está vendo. Na primeira seta, você está vendo ali, é o texto hebraico. Então você vai ter lá o texto hebraico, sem nenhum problema, sem nenhum, baseado no Koslin Grado B19, é um texto massorético. O que é o texto massorético? É o texto que os maçoras desenvolveram com uma sinalização indicando as vogais e como vocalizar o texto. Lembra que o texto hebraico ele só é feito de consoantes. Mas os caras, os chamados massoretas, os massoretas, né, eles decidiram criar uma maneira de poder fazer com que as pessoas que não conheciam o hebraico quando saíram do cativeiro babilônico, que eles pudessem vocalizar, falar o texto, poder pronunciar o texto. Porque não é fácil você pronunciar um texto só de consoante. É fácil? Não é. Então, como falar? Então, eles criaram sinais, códigos, emblemas, né, ícones, para que você e eu pudéssemos ter a condição de ler o texto hebraico. É chamado esse texto que a gente chama de texto pontuado, é chamado de texto massorético. O texto da Massora, baseado no Kossel de Leningrado, ou seja, um texto consonantal de Leningrado B19, mas sendo ele pontuado, sendo ele com as vogais para serem pronunciadas, ok? Muito bem, vogais aqui com chamados sinais vocálicos. Lembra, o hebraico não tem vogais, o hebraico só tem consoantes, mas os sinais vocálicos simulam as vogais para que você possa pronunciá-los, ok? A segunda seta aí aponta para o aparato crítico. É esse bichinho aí que a gente vai trabalhar. Você vai ter o texto hebraico lá em cima e vai ter o aparato crítico embaixo. No aparato crítico você vai ter as informações sobre as cópias daquele texto. Por exemplo, aqui no texto está dizendo que, digamos assim, o texto está dizendo aqui que Deus criou, né? E Deus criou. Mas outra cópia diz assim, só diz criou, não diz e Deus. E aí? Então você vai comparar os manuscritos que está ali presente, porque o aparato vai trazer essa informação para você. E aí você vai seguir uns critérios para determinar se você fica com a leitura que está no texto, ou seja, como o texto está, ou se você substitui aquela leitura pela avariação que o aparato apresenta. Ou seja, pela palavra discordante do texto adotado, ok? Deu para entender isso aqui? Deu para captar? Tá lá o texto bonitinho, mas lá na parte assim, olha, essa palavra, né, que tá lá escrito, criou Deus, não é isso não. Tá lá a parte tem uma outra cópia desse mesmo texto dizendo que e Deus não tem o verbo criar. E aí, como é que você faz? E aí você vai trabalhar isso para ver qual é a lógica, qual é a condição, o que tem levado a você a tomar a posição a favor do texto massorético como está, ou ir para a alteração proposta pelo aparato crítico, ou seja, pela cópia que foi encontrada. Encontrou uma cópia que a leitura é outra. E aí? A gente vai trabalhar isso. Entenderam aqui? Ok, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, deixa no comentário que a gente explica, tá bom? Ok, e para você que é aluno na nossa plataforma, tem o nosso WhatsApp do nosso grupo, você pode também fazer pergunta lá no WhatsApp do grupo, ok? Veja, gente, eu vou tentar aumentar aqui só para vocês verem aqui. Pronto, aqui acho que tá bom. Isso, ok. Veja bem, agora eu tenho aí o texto grego do Novo Testamento, aí para quem estuda grego, tá, gente? Para o grego do Novo Testamento, você vai ter ali o texto grego, tá vendo ali, ó, bonitinho, lindo, 1 João capítulo 1, de 1 a 4, tranquilo. E aí embaixo eu vou ter o que? O aparato crítico aqui também, tá vendo? Com as informações também sobre o texto grego, o que foi acrescentado, o que foi tirado, o que não foi acrescentado, com a leitura. Aqui a diferença é a seguinte, que aqui existe uma comissão que vai dizer assim, olha, o texto que a gente encontra na maioria dos manuscritos, nos manuscritos melhores, né, não na maioria, mas nos melhores manuscritos, está essa leitura aqui. Por exemplo, Jesus chorou, né?
Aí você pega lá, tá lá, e Jesus chorou. Tá lá essa leitura. Mas apareceu uma outra leitura num outro manuscrito dizendo assim, e Jesus chorou junto com Marta. E aí, como é que você faz? Então ele vai te dar um leque de informações e vai dizer assim, olha, eu encontrei no outro manuscrito essa leitura. Quem apoia essa leitura é fulano, 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 fulano. Entenderam? Aí eles vão trabalhar aqui com apoio. Já o texto hebraico vai trabalhar com a evidência do manuscrito, ou seja, você vai ver lá, essa palavra aqui está aqui no texto hebraico, assim, no texto massorético, mas existe um manuscrito que está assim dessa forma, e tem uma edição, por exemplo, a Septuaginta traz essa outra leitura, com qual você fica. Então, é mais ou menos isso, é um critério que você vai tomar a partir de quando você começar a conhecer um pouco sobre os procedimentos da crítica textual. Ok? E aí entra a questão da crítica textual propriamente dita, como vocês estão vendo. Veja, agora já sabemos o que é uma edição crítica, precisamos agora saber para que ela serve. Para responder a tal pergunta, devemos lembrar que uma edição crítica apresenta as lições ou lectiones ou variantes para o mesmo texto. Existe uma série de variantes para o mesmo texto. Não há dois manuscritos perfeitamente iguais, idênticos, e as diferenças são apresentadas no chamado aparato crítico, como eu mencionei para vocês, tá bom? Quando nós encontramos uma divergência nas tradições de um texto bíblico, tradições aqui são as famílias que vão, vocês vão aprender um pouco sobre isso. As famílias, as tradições, né, os diversos tipos de textos, fica melhor para vocês, né? Acho que fica melhor. Os diversos tipos de textos, né? Existe texto longo, texto mais curto, texto mais breve, texto mais extenso, texto mais curto. Então, tem texto que só tem uma frase, então é o texto lá que você vai trabalhar. Então, essas diversas tradições que tem, né, de um texto bíblico, ou quando é difícil a sua leitura, né, quando a sua leitura fica difícil, pode-se pensar em uma eventual emendação, ou seja, o cara foi lá e emendou o texto terminou de um jeito, ele diz, não, é melhor começar desse outro modo, baseada sobre várias outras leituras. Então ele faz todas as leituras e diz, não, acho que aqui deveria ser essa leitura aqui, então ele vai lá e coloca. Baseada sobre várias outras leituras em casos mais raros, sobre conjecturas, né? Quando o contexto ou a gramática exige uma mudança no atestado no manuscrito, então você quer alterar lá a palavra, mas o manuscrito não força, então você, pela questão gramatical e tal, né? O exemplo assim diz assim que Deus, um exemplo bem básico disso aqui é na tradução quando vai falar de Jó, né? Quando a mulher de Jó olha para Jó, amaldiçoa Deus e morre. Mas lá no hebraico está lá a ideia de abençoar Deus e morrer. Por que foi traduzido como amaldiçoar e não abençoar? É uma questão que precisa também ser considerada, ok, gente? Nesse caso aí, vocês devem saber, por exemplo, que a lei é um recurso de ironia. Então a tradução, de fato, ela deveria ser amaldiçoar e não abençoar, embora o texto seja Barak, ok? Vale a pena estudar crítica textual porque ajuda você a entender algumas coisas. Ou outro exemplo que você pode usar para o Novo Testamento é por que Pilatos diz assim, vocês querem soltar Jesus, o Cristo ou Barrabás? Por que ele vai falar sobre Jesus Cristo ou Barrabás? Porque existe uma lição, uma leitura, uma variante que vai chamar lá Jesus Barrabás. Ou seja, você quer soltar Jesus o Cristo ou Jesus ou Barrabás? Eles escolheram um Cristo, eles escolheram um Messias. Mas o Messias que eles escolheram é um ladrão, ou seja, Barrabás. Entenderam aqui? Então, você vai ter essa variação lá no texto grego, como também vai ter algumas variações no texto hebraico, ok? Então, a questão é como os estudiosos chegam à conclusão de que um texto é mais próximo de original e não aquele. Ou seja, como é que eu sei que o texto que eu estou lendo é um texto mais próximo do original e não o outro texto? Como é que eu vou fazer isso, né? E como é que eles explicam as mudanças? Por que essas mudanças ocorreram? Por que esses acréscimos apareceram? Qual a razão disso, né? Reconstruir a provável redação original a partir dos manuscritos atualmente conhecidos supõe realizar um trabalho crítico em duas direções. A primeira direção a gente chama de crítica externa. Você vai olhar a qualidade, o tempo, a data do manuscrito, né? E a crítica interna, ou seja, a crítica interna é a coerência do texto. Isso é interessante para você estudar, ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para cá. A crítica externa, gente, toma em consideração o aspecto físico do manuscrito, a qualidade, a quantidade,
a datação. Por sua vez, a crítica interna, ela analisa o texto propriamente dito, ou seja, a sua articulação das ideias, a gente chama de que? Sintaxe, né? A semântica, o uso das palavras, o estilo, a teologia por trás do texto, porque há teologia no texto, todo documento é carregado de teologia, os documentos do Novo Testamento, especialmente do Antigo Testamento também. Cada uma dessas duas críticas, a externa e a interna, possui critérios próprios. Então eu preciso conhecer os critérios para poder aplicar em cada fase ou em cada direção da crítica, ok? Para a crítica externa, eu resumi aqui, sumarizei três princípios, três critérios que você precisa usar para aplicar a crítica externa. Primeiro, a múltipla atestação. Esse texto que eu estou olhando, que diverge do texto massorético, por exemplo, existe uma gama de atestação que aponta, existe uma direção de manuscritos hebraicos, por exemplo, de traduções hebraicas, traduções bíblicas que apontam para essa direção, para esta maneira como está escrito no texto bíblico. Outro detalhe é os manuscritos antigos, ou seja, para eles a questão do manuscrito antigo. Esse manuscrito foi escrito de que século? Alguns entendem, por exemplo, se o manuscrito foi escrito no 9º século e aparece um outro do 4º século, qual é o melhor de reproduzir o mais próximo do texto original? Se entende que é a antiguidade do documento. Se o documento é mais antigo, então provavelmente ele reproduz melhor o texto original. Se o documento é mais novo, ele raramente reproduzirá o texto original, ok? Então, a ideia é o seguinte, se eu tenho uma cópia que está datada do 4º século e uma cópia do 9º século, nesse critério eu vou abraçar primeiramente a cópia mais antiga e não mais recente, ok? Deu para entender isso aqui? A cópia mais antiga é melhor do que a cópia mais recente. A cópia mais antiga é do 4º século, a cópia mais recente do 9º. Então eu vou ficar com a cópia mais antiga, porque provavelmente a cópia mais antiga reproduza melhor o texto original. Lembra, você não tem o texto original para comparar, porque se você tivesse o texto original, o problema já estava resolvido. Você ia lá na carta que Paulo escreveu, não, Paulo escreveu isso aqui, não foi isso aqui não. Né? Entendeu? Moisés escreveu isso aqui, não foi isso aqui não. Ok? Deu para entender isso aqui? Ok? Muito bem. E outra questão é os manuscritos independentes entre si, ou seja, eu vou olhar a genealogia, a sua origem, a geografia de onde ele veio, por exemplo. Isso é especificamente mais na chamada crítica textual do Novo Testamento, isso aqui é muito preponderante, né? Porque alguns vai ter a discussão entre famílias, e aí, não, é melhor você pegar um manuscrito que está mais próximo de uma determinada região, né? Ou um texto que é independente de si, que não depende de outra tradição para se manter em pé. Então é mais ou menos essa ideia, ok? E critérios para a crítica interna. Os critérios para a crítica interna é interessante. Primeiro, a leitura, ou a lição, ou a variante mais difícil é preferível à mais fácil, ou seja, a chamada lectio diffictor. Existe um livro agora em português chamado Criticismo da Bíblia Hebraica, do Emanuel Tov. Eu tenho ele em inglês. Mas é um livro muito bom, então você pode comprar esse livro e adquirir esse livro pela BV Books, né? A BV Books lançou, foi traduzido pelo professor Edson de Faria Francisco, né? O autor do Manual da Bíblia Hebraica, que vocês devem também procurar ler, conhecer, estudar ele. E o Emanuel Tov vai lembrar o seguinte, que esse critério tem sido um critério muito absoluto na crítica textual, mas entretanto ele também é frágil. Nem sempre é possível fazer isso, ok? Então tem que tomar cuidado com isso também. A lição mais curta, que é diferente do caso, né? Primeiro, a lição mais curta, mais breve, é preferível a mais longa. Por quê? Para a ideia deles é o seguinte, é mais fácil o copista aumentar o texto do que reduzir o texto. Então se você tem um manuscrito que tem o texto termina lá, né? Como eu falei, né? O texto começa lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você encontra um manuscrito que está dizendo assim, no princípio Deus criou, então é preferível essa lição, essa leitura, essa variante do que a variante completa, o texto completo como nós conhecemos. Por quê? Veja só um exemplo, viu gente? Isso é um exemplo para vocês entenderem. Por quê? Porque é preferível o autor, o copista, o cara que copiou o texto, provavelmente ele estendeu o texto. E o outro preservou como ele entendeu a pronúncia, como ele entendeu
a fala, como entendeu o ditado. Então ele preservou. Então você vai ter lá, se eu tenho dois manuscritos do Gênesis, um diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o outro diz, no princípio criou Deus, né? E não tem os céus e a terra, então o que acontece? Eu vou ficar com a leitura mais curta do que a leitura mais longa, ok? Essa é a ideia. Também eu devo considerar a teologia, o estilo do autor. O autor tem que teologia. O que ele fala sobre Deus? O que ele fala sobre Jesus? Então eu tenho que olhar tudo isso dentro do manuscrito bíblico, ok? Dentro do texto bíblico. E também não tem influência de passos paralelos, né? Ou seja, não tem influência de passagens paralelas naquele texto. Se você perceber que tem influência, você tem que rejeitar aquela leitura. Aí você vai assim, mas professor, eu não sei grego, não sei hebraico, não sei nada, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso de maneira muito simples. Você vai pegar as traduções bíblicas que você tem à disposição e você vai considerar os textos. Por exemplo, se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, pegar lá, por exemplo, o Novo Testamento, você vai pegar lá a Bíblia na linguagem de hoje, você vai ter lá Marcos 16, né? Versos de 9 até o verso 20, você vai ver que lá não tem mais esse texto. Lá tem uma nota explicando que não está no texto original. Veja, está explicando que não está no texto original, mas no texto adotado pela versão. Você já sabe que é o texto adotado pela versão. Mas você vai pegar outra versão, com a versão atualizada, você vai encontrar um colchete duplo lá. Esse colchete duplo indica que ali não está no texto original adotado pela versão, ok? Aí você vai conseguir trabalhar isso com maneira mais suave. Você vai pegar a era C e vai ter lá nenhuma nota informativa, basicamente sobre o texto, porque ele reconhece o texto como padrão por causa do texto que eles adotaram. O texto que eles adotam é um texto receptus para a tradição bíblica, né? Outras versões vão ter o texto naturalmente e vai seguir a tradição do texto majoritário. O texto majoritário é o texto que é baseado na maioria dos manuscritos, tá? Ou seja, a maioria das cópias que atestam, não importa a data, que atestam aquela leitura, é que deve ser adotada. Por exemplo, o final é longo de Marcos, né, que a gente chama versos de 9 a 16 para o Novo Testamento. Então, eu tenho basicamente uma porrada de manuscrito que tem aquela leitura do jeito que está. E aí, quem adota o texto majoritário, então, vai dizer assim, a maioria dos manuscritos do século VI, VII, VIII, IX, X, atesta que a leitura é essa. Então, a maioria dos manuscritos apontam para aquela leitura. Mas, por exemplo, tem casos, aí quem adota o texto eclético vai ter lá 4 manuscritos que vão dizer que a leitura é outra, que não tem aqueles textos, que não tem aquele verso. E aí a outra versão, que é o caso, aí como eu mencionei, o caso da edição linguagem de hoje, vai cortar aqueles versículos, porque eles se baseiam no texto eclético, no texto que diz que apenas 4 manuscritos dizem que aquela leitura ali não está presente no texto. E aqueles 4 manuscritos são do 4º século. Então, se você for seguir o critério da datação, você vai caminhar por essa forma, entenderam? Se os manuscritos eles atestam para uma leitura divergente do texto que está ali, e esses manuscritos estão datados do século IV, segundo a crítica textual vigente hoje, parece-nos que você deve abraçar esse texto. Para quem adota o texto receptus, se a maioria do manuscrito disser que aquela leitura é verdadeira, você fica com a maioria dos manuscritos, porque a lógica e a razão diz que você sozinho não pode estar certo. É claro que isso tem contestações. Ok? Deu para entender isso aqui, né? Muito bem.